Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o passo a passo dessa sandalinha aqui. Essa sandalinha, ela serve tanto para menino como para menina, é um modelinho unissex. E ela mede 10 centímetros, pessoal, vai servir para um bebezinho de 3 a 6 meses, dependendo do pé do bebê. Sandalinha super fácil, com esse detalhezinho vazado aqui. Ela é rápida de fazer também, pessoal. E, pessoal, tem a opção também, se vocês não quiserem deixar ela só assim, desse jeitinho, vocês podem colocar alguma coisinha aqui, ó. Nessa daqui, por exemplo, ó, vocês podem colocar uma florzinha, o que a imaginação de vocês permitirem. O que é que vocês acharam, pessoal? Ficou melhor com a florzinha ou sem a florzinha? Se vocês fossem colocar alguma coisinha aqui pra enfeitar mais ainda essa sandalinha, o que vocês colocariam? Deixa aí nos comentários pra mim saber. Aí, pessoal, pra gente fazer essa nossa sandalinha, nós vamos precisar de um par de fivelinhas, mas se vocês não quiserem colocar fivelas, vocês podem colocar botão também. Vamos precisar... Aqui, a linha utilizada para fazer a solinha, eu usei essa cor aqui, é a cor castanha, 7625, Tex 378. E para fazer a parte de cima, eu usei essa cor mostarda, muito linda essa cor, pessoal. A Tex dela é 7030 e a Tex 378. Vamos também precisar de uma agulha de costurar. A agulha utilizada é a 1,75. Vamos precisar de tesoura para arrematar as pontas, cola também para colar solinha de feltro, né? E duas solinhas de feltro, né? Uma para cada pezinho, mas na frente aqui do vídeo vocês vão ver a solinha de feltro. E então é isso, pessoal. Caso vocês forem fazer essa florzinha, pessoal, se vocês quiserem colocar essa florzinha, né, de vocês, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo dela. Então, é isso, pessoal. Antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, quem ainda não for inscrito. Ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também, comentários para ajudar o canal. Não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. Vamos agora, pessoal, para o passo a passo aqui dessa sandalinha. Aí, aqui, pessoal, pra gente começar a fazer nossa sandalinha, nosso sapatinho, né, nós vamos precisar da nossa solinha tripla falsa. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo dela. Nós vamos precisar de duas solinhas dessa, que tem só uma carreira aqui, né, e duas solinhas dessa, que tem duas carreiras formando a última, ó. Aqui é como se fosse a última carreira, essas duas. Aí, a gente vai unir... E vai ficar uma solinha só. Aí, depois que a gente fizer as nossas solinhas, pessoal, nós vamos pegar uma solinha de feltro e vamos colar na solinha que tem só uma carreira, formando aqui a última carreira. Depois, nós vamos pegar aqui, se vocês quiserem colar, pode colar, né? Vamos ver o ponto que tá certinho um com o outro, pra não ficar torto o nosso trabalho. Ó, deu certinho nesses pontinhos aqui. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ver se com esse vai ficar torto. Aí, depois da gente achar os pontinhos, né? Ver aí, se não ficar torto, vamos pegar desse jeitinho aqui, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto aqui da solinha de cima com as duas alcinhas do ponto dessa carreira aqui que fica no meio. Essa outra aqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar nela. Vamos deixar ali e vamos trabalhar só nessas duas aqui. Então, vou pegar a minha linha, vou fazer aqui com a linha da mesma cor que eu vou fazer a parte de cima aqui da sandalinha. Mas se vocês quiserem colocar da mesma cor da solinha também, não tem problema.
Aí, eu venho aqui no pontinho seguinte, né, aqui do lado, no pontinho do lado, vou puxar a linha aqui pra trás, vou amarrar aqui. Esse início aqui, se vocês quiserem começar do jeito de vocês, do jeito que vocês costumam fazer, pode fazer também. Cada um tem o seu jeitinho de fazer, né? O meu jeitinho de iniciar essa parte é assim. Dei 2 nozinhos, vou pegar essa ponta de linha, vou esconder ela aqui entre as solinhas, ó. Escondo ela aqui, e agora, vou aqui, ó, no mesmo pontinho que eu puxei a minha linha aqui primeiro, né? Vou aqui, puxo, né? Aí, vou no próximo ponto, sempre pegando as 2 alcinhas do ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo, ó, pegando as 2 alcinhas aqui do ponto, e faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo. Ó, o pontinho tá mais pra cá. Ó, pegando as 2 alcinhas e faço o ponto baixíssimo. Aí, nós vamos fazer assim, pessoal. Vai ficando assim. Nós vamos fazer dando a volta todinha até chegar nesse pontinho aqui, ó. Um pontinho antes do ponto que a gente iniciou aqui essa carreira. Vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu fiz toda a minha volta de ponto baixíssimo, fica desse jeitinho, e aqui atrás essa outra fica solta por enquanto. Depois, a gente vai resolver esse problema daqui. Problema não. Vai unir essa outra parte aqui e esconde esse amarelinho aqui, esse mostarda que tá aparecendo, né? Mas isso é só depois que a gente faz toda a parte de cima. Então, chegando aqui, vou puxar a linha, ó, corto deixando um pedacinho assim pra me arrematar aqui com a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, aí nós vamos vir aqui, pessoal, vamos passar a nossa agulha por baixo das 2 alcinhas aqui do primeiro ponto que a gente fez. Deixa eu só pegar ela aqui sem rachar, né, a linha, ó. Passo aqui, puxo. Venho aqui dentro das 2 alcinhas do último ponto, puxo pra cá e formamos o nosso último pontinho. Agora, aqui é só arrematar aqui essa pontinha de linha, né? Eu venho aqui pegando as 2 alcinhas desse jeitinho aqui, puxo, venho no mesmo lugar, faço um nozinho, vou aqui no próximo ponto, faço a mesma coisa. Puxo, vou no mesmo lugar. Faço aqui o nozinho. Escondo aqui entre os pontos. E corto aqui essa pontinha. Aí, aqui, pessoal, cortei a pontinha que sobrou, né? Agora, a gente vai vir aqui pra frente da nossa solinha, né? Essa parte mais larga. Nós vamos vir aqui, vamos procurar o ponto que tá bem no meio, ó. Que tá bem no meio, deu nesse ponto aqui. Aí, eu marco. Aí, eu conto a partir do pontinho aqui do lado, ó. 1, 2, 3, 4, marco no 4º ponto. Desse outro lado, a mesma coisa. Venho do pontinho que tá aqui do lado do ponto marcado e conto 1, 2, 3, 4 e marco. Aí, eu venho nesse pontinho aqui desse lado que eu tinha marcado e vou amarrar aqui a minha linha. Vou pegar aqui minha linha. Puxo. Faço aqui um nozinho, né? No mesmo pontinho que eu amarrei a linha, vou puxar aqui a minha linha e vou fazer um ponto baixo.
esse ponto baixo aqui é o meu primeiro ponto aqui da carreira. No mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto, tô fazendo um aumento aqui. Então, ficou 2 pontos no primeiro pontinho aí. Venho no próximo ponto agora. A gente vai trabalhar pegando aqui, pessoal, as 2 alcinhas do ponto. Aí, eu faço um ponto baixo e já vou escondendo essa ponta de linha aqui que a gente amarrou, né? Já vou escondendo ela aqui entre os pontos. Vou aqui no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto, faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, faço mais um ponto baixo. Aí, eu venho aqui no pontinho que tá marcado, vou tirar aqui essa linha, né? Nesse pontinho aqui do meio, que é o pontinho que a gente marcou, eu vou colocar 2 pontos nele. Ó, 2 pontos no mesmo ponto. Agora, sigo aqui, colocando um ponto em cada pontinho. Aqui mais um pontinho. E nesse outro pontinho aqui, o nosso último pontinho marcado, vou colocar 2 pontos aqui também, 2 pontos baixos. Então, venho aqui e coloco 2 pontos baixos. Fizemos a nossa primeira carreira. Contando aqui com a correntinha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Agora, a gente vai para nossa segunda carreira. Vou cortar essa pontinha aqui, dou uma puxadinha nela e vou cortar essa pontinha aqui. Cortei a pontinha, pessoal, agora nós vamos para nossa segunda carreira. Venho aqui no próximo pontinho que tem aqui, ó, pegando as 2 alcinhas, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo pontinho e faço mais um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho e vou começar aqui a minha segunda carreira. Minha segunda carreira, eu começo aqui, a gente fez 2 pontos baixíssimos, né? Então, eu pulo o último pontinho, ó. Eu pulo esse último pontinho, coloco o meu ponto baixo nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz aqui, que a gente tá fazendo um aumento. Então, venho aqui, ó, nesse ponto baixíssimo que eu fiz 2, né? Eu fiz 1, 2. Então, eu pulo esse último e venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz vindo da carreira anterior. Faço um ponto baixo. Agora, sigo com um ponto baixo para cada ponto. Se na primeira carreira a gente ficou com 12, então, na segunda carreira, nós vamos ficar com 13 pontos, porque nós estamos aumentando um ponto no início de cada carreira. Então, meu aumento já é aquele que eu coloquei lá no ponto baixíssimo. Aí, sigo aqui, né, colocando meus pontos baixos. E eu tô fazendo, pegando as 2 alcinhas do ponto, pessoal. Aí, eu venho aqui naquela correntinha, que é o meu primeiro ponto, eu tenho que fazer um ponto nela também. Se eu não fizer ponto nela, a minha segunda carreira não fica com 13 pontos. Fiz aqui a segunda carreira. Agora, a terceira carreira, vou fazer aqui. Venho aqui no próximo ponto, né? Faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, sempre vamos fazer pegando as 2 alcinhas, mais um ponto baixíssimo. Viro. E vou começar minha terceira carreira. Venho aqui, ó, no meu segundo ponto baixíssimo, ó, que a gente fez 2, né? Então, eu pulo o primeiro que tá aqui e começo no segundo ponto baixíssimo, porque eu tô aumentando um ponto aqui. Então, toda carreira a gente vai começar desse jeitinho aqui. Fiz aqui o ponto baixo, agora sigo colocando um ponto baixo para cada ponto, até finalizar aqui a nossa terceira carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a terceira carreira, nosso último ponto é aqui, ó, nesse pontinho aqui.
Então, nossa terceira carreira ficou com 14 pontos. Agora, eu venho aqui no meu próximo ponto baixíssimo, que tem aqui na solinha, né? Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo. Toda vez a gente tem que fazer esses 2 pontinhos. Viro e vou iniciar minha próxima carreira. Então, eu pulo o primeiro ponto baixíssimo que tem aqui, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Agora, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto, até finalizar a nossa quarta carreira. Aí, eu vou fazer desse jeitinho até completar 6 carreiras. Eu tô aqui na quarta e depois vou fazer mais 2, né, que é para completar 6 carreiras. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, minhas 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizando a 6ª carreira, né, cheguei aqui no meu último ponto. Agora, eu vou vir aqui no meu próximo pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo, vou vir aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo, viro e vou começar aqui minha próxima carreira. As carreiras vão continuar tendo os aumentos aqui no início, pessoal. Então, eu já faço o meu aumento aqui no início, que é no meu ponto baixíssimo que eu fiz aqui, né? Já faço aqui meu primeiro ponto. Agora, eu vou fazer aqui mais um no próximo ponto, aqui no próximo mais um. A gente vai fazer 5 pontos baixos. Já fiz aqui 1, 2, 3, 4... E aqui, meu 5º ponto baixo. Fiz aqui, pessoal, meus 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás aqui do ponto, desse jeitinho aqui, ó. Vou fazer, ó, 1... 2... 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz aqui meus 9 pontos baixíssimos. Agora, nos pontos restantes, ó, sobraram 4 pontos. A primeira carreira é assim mesmo, 5 pontos aqui no início, né? 5 pontos baixos no início, 9 pontos baixíssimos e 4 pontos baixos aqui no final. Nossa 7ª carreira é desse jeitinho, ó. Agora, são pontos baixos. E aqui, mais um ponto baixo. Finalizada a nossa 7ª carreira, vou vir aqui. Vou vir aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo. Andei meus 2 pontos baixíssimos. Viro e vou iniciar aqui minha 8ª carreira. Como sempre, aumentar um pontinho aqui no início, né? Colocando o nosso primeiro ponto baixo no nosso ponto baixíssimo que tem aqui. Aí, eu faço 5 pontos. 5 pontos baixos, um em cada ponto. Já temos aqui 1, 2, 3, 4, mais um aqui, 5. Toda carreira nossa, nós vamos iniciar fazendo 5 pontos baixos. Depois, nós vamos fazer pontos baixíssimos, sempre pegando aqui nas alcinhas de trás do ponto, desse jeitinho aqui, ó. Nossos pontos baixíssimos vão ser pegando na alcinha de trás dos pontos. Os pontos baixos são pegando nas 2 alças. Aí, vou fazer aqui os meus pontos baixíssimos até ficar sobrando 5 pontos aqui. Conto aqui, ó. Aqui é o meu primeiro ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ainda tem mais um ponto baixíssimo aqui. Falta 5 pontos, então, vou colocar pontos baixos agora nesses 5 pontos. E os pontos baixos
pegando nas duas alcinhas do ponto. Toda a nossa carreira, todas as carreiras agora vão ser 5 pontos no início, 5 pontos baixos no início e 5 pontos baixos no final. E entre os pontos baixos vai ter os pontos baixíssimos, ó. Fiz aqui meus 5 últimos pontos, fiz pontos baixos, né? Então, venho aqui no meu próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, venho aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo. Viro e vou começar aqui minha próxima carreira. Aí, eu começo minha próxima carreira fazendo o meu aumento aqui, ó. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Fiz meus 5 pontos baixos, agora vou fazer os pontos baixíssimos. E sempre fazer os pontos baixíssimos, pegando nas alcinhas de trás aqui do ponto, ó. Desse jeitinho aqui. Então, vou fazer meus pontos baixíssimos até ficar faltando só 5 pontos para finalizar a carreira, ó. Aqui cabe mais, deixa eu ver, minha linha rachou. Aqui cabe mais um ponto, né? Aqui eu vou contar, ó. 1, que aqui é o meu, onde vai ser meu último ponto, né? Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá faltando 5 pontos, aí vou fazer meus pontos baixos agora nesses 5 pontos restantes. E os pontos baixos, como eu já falei, é pegando aqui nas duas alcinhas. Todas as carreiras vão ser desse jeitinho aqui, pessoal. 5 pontos nos primeiros 5 pontos iniciais, né? 5 pontos baixos nos primeiros 5 pontos e 5 pontos baixos nos últimos pontos. E entre eles vai ser pontos baixíssimos. Aí, nós vamos fazer desse jeitinho, pessoal, até completar 16 carreiras. Contando desde a primeira que a gente fez, são 16 carreiras, ó. Vou fazer só mais essa daqui para vocês verem. Fiz 3, 4, 5. Sempre fazer 5 pontos baixos e depois faz aqui os pontos baixíssimos. Ó. Desse jeitinho aqui. Deixa eu contar aqui para ver se tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui já vou fazer ponto baixo, ó. Aí, aqui, pessoal, finalizando essa nossa carreira, né? Fiz aqui meus 5 pontos altos ou pontos baixos. Só vir aqui no próximo pontinho e fazer ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo. Aí, vira e começa a próxima carreira. Tá ficando desse jeitinho aqui, pessoal. Aí, aqui, já fiz 10 carreiras, vou fazer mais 6 para completar as 16 carreiras, ó. Aí, a gente faz esses pontos baixíssimos, que é para dar esse efeito aqui dessa curvinha aqui, pessoal, ó. Essa curvinha aqui que vocês estão vendo, ó. E vai ficar desse jeitinho aqui. Então, vou fazer aqui até completar minhas 16 carreiras e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui minhas 16 carreiras, né? Finalizando aqui essa 16ª carreira, eu venho aqui no meu próximo pontinho aqui. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar a minha linha, pessoal, deixando um pedaço aqui que dê pra me fazer a carreira de acabamento aqui nessa parte aqui de baixo, ó, até chegar aqui. Então, a gente vai deixar aqui uma linha pra gente fazer esse acabamento. Prontinha aqui essa parte, né? Agora, nós vamos fazer essa tira aqui de trás. A gente vai fazer assim, pessoal. Vou pegar aqui minha linha.
E vou contar aqui aonde seria o meu primeiro ponto, que se eu fosse voltar com uma carreira agora, meu primeiro ponto seria aqui. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto, nós vamos amarrar aqui a nossa linha. Aí, eu amarrei aqui minha linha, né, no meu terceiro ponto. Agora, eu venho aqui, puxo no mesmo pontinho que eu amarrei a linha, e vou fazer aqui uma correntinha, duas, ó. Nós vamos fazer correntinhas até completar 34 correntes. Aí, eu fiz aqui, pessoal, minhas 34 correntes, ó. Aí, eu venho aqui desse outro lado e conto aqui, ó, aqui onde seria meu último ponto, né? Se eu voltasse com outra carreira. Então, conto 1, 2, e aqui, no terceiro pontinho, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, unindo as correntinhas aqui nessa parte, aqui do outro lado. Fiz um ponto baixíssimo, ó, ficou assim. Agora, nós vamos virar assim. Vou vir aqui no meu próximo pontinho aqui, ó. No próximo pontinho, faço um ponto baixíssimo, viro, e agora, nós vamos trabalhar aqui com pontos baixos. Vamos colocar um ponto baixo em cada correntinha aqui. Então, venho aqui na minha primeira correntinha, faço um ponto baixo, ó, vamos colocar um ponto baixo em cada correntinha, até chegar aqui do outro lado na primeira correntinha que a gente fez. Quando vocês virem com a carreira, vocês já escondam essa pontinha de linha aqui entre os pontos baixos que vocês vão fazer. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, meus pontos baixos aqui nas correntes. Aí, cheguei aqui na minha última correntinha, venho aqui no próximo pontinho, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo. Viro o trabalho, e agora, nós vamos fazer pontos baixos. Vamos voltar aqui com mais uma carreira de ponto baixo. Então, venho aqui no meu pontinho aqui e faço um ponto baixo. Aqui, pessoal, é só seguir com um ponto baixo para cada ponto, até chegar no nosso último pontinho aqui. Aí, eu cheguei aqui, pessoal, ó, fiz aqui minha segunda carreira, né? Cheguei aqui no meu último ponto. Aí, eu venho aqui no meu próximo pontinho aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento aqui. Vou fazer aqui, ó, desse jeitinho aqui, venho aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Em cada pontinho, nós vamos colocar um ponto baixíssimo, pegando aqui as duas alcinhas do ponto, desse jeitinho aqui. Aí, nós vamos fazer desse jeitinho até chegar aqui no nosso último ponto, baixo aqui da parte de trás. Aí, aqui, pessoal, fiz meus pontos baixíssimos aqui. Agora, a gente vai fazer nessa parte aqui. Então, aqui, nós vamos seguir aqui colocando pontos baixíssimos. Venho aqui no mesmo pontinho onde eu fiz iniciei a carreira do ponto baixo lá de trás, né? Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer pegando as duas alcinhas assim dos pontos, ó. Aqui nos pontos baixíssimos, aqui também do mesmo jeitinho, pegando as duas alcinhas dos pontinhos aqui, ó. Aí, nós vamos fazer até chegar aqui nesse pontinho aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixíssimos aqui, né? Chegando aqui, eu venho no mesmo pontinho que eu fiz o ponto baixíssimo aqui quando eu tava fazendo a parte de trás, ó. Então, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, corto a linha, puxo, e nessa linha aqui, vou colocar a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha de costurar, aí eu venho aqui nas duas alcinhas, por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz.
puxo, aí eu venho aqui entre as duas alcinhas do último ponto. Venho aqui e puxo. Ó, formamos aqui o nosso último pontinho. Agora, eu vou passar aqui pra cá, pra mim passar ela por entre os pontinhos até chegar aqui embaixo na solinha. Eu vou passar aqui essa minha agulha entre os pontos baixos aqui. Deixa eu passar de pouquinho, porque vai ficar melhor pra passar de pouquinho. Ó. Vamos passando aqui entre essas alcinhas aqui, até chegar aqui embaixo, pessoal. Aí, aqui, pessoal, puxei. Quando vocês puxarem até chegar aqui, cuidado pra vocês não puxarem muito e franzir aqui. Puxem só o suficiente, né? Mas não tanto pra franzir. Aí, aqui, nós vamos arrematar igual a gente arrematou quando tava unindo as solinhas. Vamos fazer alguns nozinhos aqui. Ou vocês podem arrematar do jeito que vocês preferirem. O importante é essa linha não ficar aparecendo, né? De jeito nenhum. Ó. Aperto, veja aqui se eu não apertei demais. Ó. Aí, vou aqui e vou fazer mais um nozinho aqui, pra ficar bem seguro. Aí, puxo. E vou esconder, ó, não ficou aparecendo aqui. Vou esconder aqui entre os pontos o restante da linha. Agora, é só cortar aqui a pontinha. Aí, aqui, pessoal, já cortei a minha pontinha, né? Agora, a gente vai voltar pra cá, pra onde a gente tinha deixado a nossa linha. A gente tinha feito uma correntinha aqui, né? Então, eu desmancho aquela correntinha que eu fiz, insiro minha agulha aqui novamente, ó. Ficou desse jeitinho, agora eu viro. E vou fazer aqui, pessoal, ó, nesse pontinho aqui, um ponto baixíssimo. Deixa eu fazer assim, peraí. Inseri aqui minha agulha, vou passar aqui a linha por cima da agulha, pra fazer aqui meu ponto baixíssimo. Agora, eu vou no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Aqui, aonde a gente amarrou a linha pra fazer a parte de trás, faz um ponto baixíssimo também. E agora, nas alcinhas das correntinhas aqui, desse jeitinho aqui, vamos fazer pontos baixíssimos. Em cada alcinha dessas aqui, vamos colocar um ponto baixíssimo e vai ficando desse jeitinho. Vou fazer até chegar na minha última alcinha aqui. Aí, fiz aqui, pessoal, meus pontos baixíssimos, cheguei aqui nessa última alcinha da correntinha aqui. Chegando aqui, a gente vem aqui, ó, onde a gente fez o ponto baixíssimo. Deixa eu ver se eu não deixei nenhuma alcinha. Não, deixei não. Ó, onde a gente fez o ponto baixíssimo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui nesse próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Aqui onde seria meu último ponto baixo, coloco um ponto baixíssimo. Venho aqui no mesmo pontinho que eu fiz o ponto baixíssimo da carreira anterior, né? E faço um ponto baixíssimo. Agora, puxo a linha que sobrou, coloco a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha de costurar, aí eu venho aqui, ó. Puxo aqui
e arremata essa pontinha, igualzinho a gente arrematou a outra, vamos arrematar essa outra pontinha, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Aí, nós vamos fazer no outro pezinho do mesmo jeito, pessoal. É igualzinho a gente fez nesse pezinho aqui, vamos fazer nesse outro aqui, ó. A diferença de um pezinho pro outro vai ser nas tirinhas que a gente vai fazer pra abotoar. Por enquanto, as duas partes vocês vão fazer igualzinho. Então, agora, vamos pra nossa próxima parte. Aí, aqui, pessoal, pra gente começar a fazer a nossa parte de trás, deixa eu só mostrar pra vocês aqui como que tá, né? Por enquanto, tá desse jeitinho. Pra gente fazer a parte de trás, nós vamos contar aqui, deixa eu ver, foi no pontinho anterior. Nesse pontinho aqui é o primeiro ponto após o pontinho que a gente finalizou ali, né? Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, nós vamos amarrar aqui a nossa linha. Então, eu vou amarrar aqui minha linha. Puxa aqui, dou um nozinho, né? Aí, eu venho aqui no mesmo ponto que eu amarrei aqui a minha linha, né? E vou fazer aqui um ponto, uma correntinha. Vou vir aqui no próximo ponto, pegando nas duas alcinhas do ponto, e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos colocar um ponto baixo em cada alcinha aqui dos pontos, né? Em cada alcinha, não, em cada ponto baixíssimo, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto, desse jeitinho aqui. E a gente já tá escondendo essa ponta de linha aqui entre os pontos. Já vou escondendo ela aqui. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto. Fazer aqui, assim, até ficar sobrando só 3 pontinhos aqui, ó. A gente vai fazer até nesse pontinho aqui e deixa sobrando 3, igual a gente deixou aqui do outro lado. Então, eu vou fazer aqui, até chegar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a minha carreira de ponto baixo, né? Daqui até aqui, falta 3 pontinhos pra chegar nessa parte. Então, nesses 3 pontinhos restantes aqui, a gente não trabalha neles. Agora, vamos voltar com mais uma carreira de ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou vir aqui no meu próximo pontinho e vou fazer um ponto baixo. Vamos colocar aqui, pessoal, um ponto baixo em cada pontinho, ó. Aí, nós vamos fazer assim até chegar no nosso último ponto, que é a correntinha que a gente fez para iniciar a carreira. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui minha segunda carreira, ficou desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai fazer a tirinha que vai passar aqui por cima e abotoar. Nós vamos fazer aqui, pessoal, 32 correntinhas. Ou, se vocês preferirem maior, vocês podem fazer mais correntinhas. A minha vai ficar com 32 correntes. Aí, eu fiz aqui, pessoal, as 32 correntes. Agora, a gente vai fazer meio ponto alto. Vou pular a primeira, segunda, venho aqui na terceira e vou fazer aqui o meio ponto alto. Aqui na próxima, mais um meio ponto alto. Aqui mais um meio ponto alto. Aqui mais um, já temos aqui, contando com as correntinhas, temos 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais um, que é para completar os 6 meios pontos altos. Fiz aqui, agora vou fazer uma correntinha, vou pular uma correntinha, venho aqui na próxima, faço mais um meio ponto alto. Aqui, pessoal, é o lugar onde vai ficar o pininho da fivelinha. Agora, mais uma correntinha, pulo uma, venho aqui na próxima, mais um meio ponto alto. Aqui, faço mais um meio ponto alto. Uma correntinha,
pulo uma correntinha, venho aqui na próxima, mais um meio ponto alto. Vamos deixar 3 lugares aqui pra regular, né? Caso um fique folgado, aí tem mais 2 opções. Agora, é só seguir com meio ponto alto para cada correntinha aqui, até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, ficou desse jeitinho. Agora, a gente vai vir aqui, ó, vou vir aqui onde tem meu primeiro ponto, ponto baixo, né, meu primeiro ponto baixo, venho aqui e faço mais um meio ponto alto. Agora, vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo, ó, ficou desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos seguir com um ponto baixo para cada pontinho aqui, até chegar aqui no nosso penúltimo pontinho, né? Que é um pontinho antes da correntinha que a gente faz para iniciar a carreira. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, minha carreira de ponto baixo. Chegando aqui, nós vamos fazer 10 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz as 10 correntinhas, agora vou pular 2, venho aqui na terceira e vou fazer o meio ponto alto. Vamos colocar o meio ponto alto em cada correntinha até chegar aqui nessa última. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui meus meios pontos altos, né? Aí, a gente vai vir aqui na correntinha, né? Que seria o nosso último ponto aqui da carreira de ponto baixo. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, é só cortar a linha e arrematar essa pontinha. Coloca aqui pra trás, igual a gente colocou essas pontinhas aqui que a gente arrematou, vocês façam do mesmo jeito com essa pontinha aqui. Aí, aqui, pessoal, cortei a minha pontinha da linha, né? Coloquei ela aqui pra baixo e cortei igual eu mostrei pra vocês que a gente faz aqui do outro lado. Aí, pessoal, agora a gente vai fazer aqui no outro pezinho as 2 primeiras carreiras, igualzinho a gente fez nesse pezinho aqui, vamos fazer nesse outro, as 2 primeiras carreiras. O que vai diferenciar um pezinho do outro, pessoal, é essas tirinhas agora que a gente vai fazer. Nesse pezinho aqui, a gente fez primeiro a grande e depois a pequena, ele vai fechar para esse lado aqui. Já esse outro pezinho, nós vamos fazer a tirinha pequena aqui e vamos fazer a tira grande aqui, que é para ele fechar para esse lado aqui. Então, eu fiz aqui minhas 2 primeiras carreiras, né, que é igualzinho eu mostrei lá no outro pezinho. Agora, aqui, em vez da gente fazer 32 correntinhas, nós vamos fazer só 10 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz as 10 correntinhas e agora vou voltar com meio ponto alto a partir da terceira correntinha. Um meio ponto alto para cada corrente, até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, meus meios pontos altos até na minha primeira correntinha que tá aqui, né? Agora, nós vamos vir aqui no nosso primeiro ponto baixo que tem aqui e vamos fazer mais um meio ponto alto. Agora, no próximo, já vamos fazer um ponto baixo. Agora, é só seguir com um ponto baixo para cada pontinho, até chegar no nosso penúltimo ponto aqui, um pontinho antes da correntinha que tem lá. Aí, fiz aqui, né, pessoal, meus pontos baixos, cheguei aqui no meu penúltimo ponto e tem a correntinha aqui, né? Mas, agora, a gente vai fazer aqui nossas 32 correntinhas. Aí, eu vou fazer as 32 correntinhas, pessoal, e vou fazer igual eu fiz nessa daqui do outro pezinho. Então, vou subir aqui minhas 32 correntinhas e vou voltar com meio ponto alto, deixando aqui o espaçozinho, né, que é para o pininho da fivela. Ou, se vocês quiserem deixar esse espaço maior para colocar botão, pode fazer 2 correntinhas e pular 2 correntinhas, aí cabe o botão.
Então, eu vou fazer aqui, pessoal, e vou voltar com meio ponto alto e depois volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz as minhas 32 correntinhas, voltei com o meio ponto alto, deixando o espaçozinho, né? Igual a gente fez no outro pezinho. E agora, eu venho aqui na correntinha que tem aqui, faço um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar aqui minha linha aqui, rasgo aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Então, venho aqui, pessoal, vou fazer aqui o ponto baixíssimo, né? Corto a linha, puxo. Vou pegar a agulha de costurar, colocar ela aqui pra trás e arrematar igualzinho igualzinho eu já mostrei pra vocês como que arremata a pontinha. Então, vou arrematar aqui e volto pra gente fazer a nossa última parte aqui de trás. Aí, aqui, pessoal, pra gente fazer aqui a última parte aqui de trás, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, a partir desse nosso ponto baixo que tem aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, vou amarrar aqui a minha linha e a gente vai começar desse lado aqui a nossa carreira. Porque a última a gente terminou aqui, né, pra esse lado, então a gente vai continuar no sentido agora pra cá. Então, venho aqui, amarro minha linha. Vou dar um nozinho aqui. Amarrei aqui minha linha no mesmo pontinho que eu amarrei a linha, vou puxar aqui e vou fazer uma correntinha. Agora, vou no ponto seguinte fazer um ponto baixo. Em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixo. E a gente já vai escondendo essa linha aqui que a gente amarrou, já vai escondendo essa pontinha aqui entre os pontos baixos. Aí, nós vamos fazer, pessoal, até completar 16 pontos, contando com essa correntinha que vale por um ponto. Então, ó, até aqui do outro lado, completar 16 pontos. Aí, aqui, pessoal, fiz a minha carreira de ponto baixo. Eu falei 16 pontos, pessoal, mas é 17, que é pra dar certo, um lado certo com o outro. Se no 16 de vocês der certo, tudo bem. No meu, deu 17. Então, fiz 17 pontos baixos, contando com a correntinha aqui do início, que vale por um ponto. Na próxima carreira, a gente não faz correntinha. Finalizou o último ponto, nós vamos virar, vamos passar a nossa linha pra cá, vamos vir aqui no nosso próximo pontinho, ó, a gente pula o primeiro, venho aqui no próximo e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, que a gente tá fazendo a diminuição aqui. Agora, segue com um ponto baixo para cada ponto, até chegar no finalzinho. Finalizando aqui a nossa segunda carreira, pessoal, nós vamos pular. Aqui caberia um ponto e na correntinha mais um ponto, né? Então, nós vamos pular aqui onde caberia um ponto e vamos vir aqui na correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Fiz aqui a minha segunda carreira. Terceira carreira, vamos virar nosso trabalho. Vamos pular o primeiro ponto, vamos vir aqui no próximo e vamos fazer um ponto baixo. Sigo com um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no finalzinho. Seguindo aqui. Deixa eu fazer até no finalzinho aqui. Que esse finalzinho agora é diferente do final da segunda carreira. Ó. Só continuar com nossos pontinhos. Aqui. Nosso último ponto vai ser aqui, ó. Aqui eu não pulei nenhum ponto, fiz um ponto para cada pontinho. Finalizamos a terceira carreira. Viro e vamos começar a nossa quarta carreira. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no próximo e já faço o meu ponto baixo, colocando aqui um ponto baixo para cada ponto, até finalizar aqui essa carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa quarta carreira, nosso último ponto vai ser aqui, ó.
Se vocês contarem, pessoal, aqui tá diminuindo, ó, diminuindo aqui, diminuindo aqui. Essa carreira aqui, a gente tem 13 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando chegar nos 13 pontos, agora a gente não vai fazer diminuições. A gente vai fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho, vamos vir aqui no nosso próximo ponto e vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos colocar um ponto baixo para cada ponto, até chegar no finalzinho aqui da nossa carreira. Deixa eu chegar aqui no finalzinho. Aqui mais um pontinho e aqui meu último ponto aqui, ó. Finalizei a carreira, agora eu faço uma correntinha, viro e vou começar a próxima carreira, fazendo aqui no próximo pontinho, né? Agora é só seguir com um ponto baixo para cada ponto. Todas as carreiras agora vão ter 13 pontinhos, contando com a correntinha do início, que é a correntinha e mais 12 pontos, que vai dar 13 pontinhos, contando com a correntinha. Ó. Meu último ponto vai ser na correntinha, então, eu faço um pontinho aqui e faço meu último ponto na correntinha que eu fiz para iniciar a carreira. Ó, ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu faço uma correntinha, viro e já vou começar aqui minha próxima carreira. Sempre o nosso último ponto tem que ser nessa correntinha que a gente faz para iniciar a carreira. Ó, todas as carreiras agora vão ter a mesma quantidade de pontos. Aí, a gente vai fazer assim, pessoal, até completar 16 carreiras. Essas 16 carreiras é contando a partir da primeira que a gente fez aqui. Então, eu vou fazer aqui até completar minhas 16 carreiras e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu fiz aqui as 16 carreiras, né? Ficou desse jeitinho aqui. Agora, é só cortar a linha e arrematar essa pontinha aqui. Vou arrematar ela e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já arrematei minha pontinha, eu arremato ela nessa parte aqui, ó, porque nós vamos dobrar aqui, aí não vai ficar aparecendo aqui do lado depois, ó. Então, eu arrematei a minha pontinha aqui. Depois que arrematou essa pontinha, agora a gente vai vir aqui, ó. Aí, nós vamos pegar a nossa linha, pessoal, deixar um pedaço aqui, que é pra gente fazer o arremate depois, né? Um pedacinho que caiba aqui a agulha. Aí, nós vamos vir aqui no mesmo pontinho que a gente fez o nosso ponto aqui, desse jeitinho. E vamos fazer aqui pontos baixíssimos, ó. Puxo aqui, venho aqui na primeira carreira, no pontinho aqui da primeira carreira, e faço aqui um ponto. Venho aqui na minha segunda carreira, outro ponto baixíssimo. Aqui nas alcinhas das correntinhas, nós vamos colocar um ponto baixíssimo em cada alcinha aqui, ó, desse jeitinho aqui. Caprichando nos pontinhos para o acabamento ficar bem bonitinho. Desse jeitinho, pessoal, ó. Aí, nós vamos seguir aqui, dar a voltinha, vamos vir aqui até chegar aqui aonde a gente fez o pontinho aqui da carreira aqui de cima. Chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Aí, fiz aqui, pessoal, os pontos baixíssimos aqui. Cheguei aqui onde tem essa carreira aqui da parte de cima. Então, eu vou fazer aqui nessa outra carreira, ó, um ponto baixíssimo. Na próxima aqui, mais um pontinho. E na próxima aqui, mais um pontinho, ó. A gente subiu 3 pontos baixíssimos. Aí, nós vamos pegar essa parte aqui. Vamos passar ela aqui desse jeitinho, ó. E agora, nós vamos já prender essa parte aqui embaixo, deixando essa outra por dentro. Então, aqui, ó, fiz 3, né? Aí, aqui nessa carreira aqui, ó,
nessa carreira aqui que a gente vai prender essa daqui. Então, eu venho aqui na correntinha que tem aqui que eu iniciei a carreira, né? Deixa eu só inserir minha agulha aqui, venho aqui, ó, pegando aqui na carreira aqui, ó, desse jeitinho aqui, e faço aqui o ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo, agora eu venho aqui no próximo pontinho aqui, com o próximo pontinho aqui. Vamos vendo direitinho aqui. Deixa eu ver onde que tá meu próximo, aqui. Ó, meu próximo pontinho, e vou fazer o ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, com o próximo aqui, e vou fazendo aqui os pontos baixíssimos. Aí, já vai ficar aqui unido aqui essa parte, já com essa outra passando aqui dentro. Aí, a gente vai fazer assim, até chegar aqui no finalzinho, ó. Nessa carreira aqui reta, até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu fiz a carreira de ponto baixíssimo, né? Prendendo aqui, desse jeitinho. Agora, é só a gente vir aqui na nossa próxima carreira. E já vamos fazendo aqui os nossos pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada carreira. Ó. Aí, chegando aqui, né, já nessa outra parte, venho aqui onde eu amarrei a linha pra fazer a parte de cima. Faço ponto baixíssimo, e agora é só seguir aqui, colocando um ponto baixíssimo em cada pontinho. Não vamos pular nenhum ponto. Ó, chegamos aqui na alcinha. Na alcinha aqui, né, na tirinha que vai abotoar, vamos seguir colocando aqui nas alcinhas das correntinhas um ponto baixíssimo em cada uma delas. Vamos dar a volta todinha, depois desce aqui, até chegar aqui, ó, onde a gente fez o ponto aqui. Depois, é só cortar a linha, arrematar direitinho essa ponta e arrematar a pontinha aqui do início, igual a gente já arrematou as outras pontas. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, arrematar as pontas e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizei aqui, né? Ficou desse jeitinho aqui. Dou uma puxadinha aqui só pra ajustar. Que os pontos, alguns lugares ficam apertados, né? A gente dá uma puxadinha pra ajustar. Aqui, se tiver ficado mais pra um lado, a gente só puxa, ó, porque aqui corre solto, ó. Então, a gente puxa só pra ficar centralizado, né? No meio certinho. Puxar mais um pouquinho aqui, ó. Aí, depois de pronta aqui essa parte, pessoal, nós vamos unir essa carreira aqui no outro lado aqui. Pode começar de qualquer lado, pessoal. Vou começar daqui, vou ver um ponto que tá reto com o outro. Então, vou pegar as duas alcinhas do ponto dessa carreira aqui de baixo, com a alcinha de baixo aqui do ponto, ó, só uma alcinha aqui, desse jeitinho aqui, ó. Vamos pegar só em uma alcinha. Aí, nós vamos pegar a nossa linha, deixando um pedacinho também pra gente arrematar com a agulha de costurar. Aí, pego aqui, puxo, venho no próximo ponto e pegando somente na alcinha aqui de baixo, passo essa linha que eu deixei por cima da agulha e puxo e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, venho aqui pegando a alcinha, não vamos pular nenhum ponto, pessoal, em cada ponto. Deixa eu ver aqui se eu não tô pulando. Não, tô não.
Ó, venho aqui, agora já passo essa linha por baixo da agulha e venho aqui e faço meu ponto baixíssimo. Vou no próximo. E vou fazendo aqui meu ponto baixíssimo. Ó, em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixíssimo. E vai ficando desse jeitinho aqui. Depois a gente só dá uma arrumadinha que fica bem direitinho. Aí, nós vamos fazer essa volta todinha aqui, até chegar aqui, nesse pontinho aqui, um pontinho antes do ponto onde a gente iniciou a carreira. Então, eu vou fazer toda essa volta aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a volta aqui todinha, né? Chegando aqui, falta um pontinho pra chegar onde a gente iniciou essa carreira. Então, quando chegar aqui, nós vamos cortar a linha, puxo e vou colocar aqui a minha agulha de costurar. Coloquei aqui, pessoal, a agulha, aí eu venho aqui, passando aqui a minha agulha por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto que eu fiz, puxo, aí eu venho aqui entre as duas alcinhas do último ponto, coloco aqui em cima, puxo, formei meu último ponto. Aí, eu venho aqui nesse próximo pontinho e vou sair aqui embaixo na solinha. Puxo. Quando vocês puxarem, cuidado para não franzir aqui, não ficar franzido. Agora, é só arrematar essas pontinhas aqui, pessoal. Só vim aqui no pontinho, faz um nozinho. Ó, faz um nozinho aqui. Venho aqui no outro. E vamos fazer mais um nozinho. Faço o nozinho aqui. Aperto. E vou esconder aqui entre os pontos essa pontinha de linha aqui. Aí, corta essa pontinha, depois coloca a agulha nessa linha aqui, que é a que a gente deixou no início. Coloca ela aqui pra trás e arremata igualzinho a gente arrematou essa aqui. Então, eu vou arrematar aqui o meu, pessoal, e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já arrematei as pontinhas e tá desse jeitinho aqui, ó. Agora, pessoal, é só pegar a fivelinha ou o botão ou o velcro, né? Se vocês forem colocar velcro. Se for colocar a fivelinha, é só costurar ela aqui na pontinha e depois abotoar. Aí, pessoal, ela vai ficar desse jeitinho aqui depois de pronta, ó. Olha o detalhezinho vazado aqui, aqui atrás. Então, é isso, pessoal. Se vocês quiserem colocar algum enfeitezinho aqui, também pode colocar. Eu deixei ela assim, que ela, desse jeitinho, ela serve tanto para menino como para menina. Aí, depois é só colocar o enfeite de acordo com o sexo do bebê, né? Se for menino, coloca alguma coisinha, faz na cor para menino e coloca alguma coisinha relacionada a menino. Se for menina, faz relacionado à menina e nas cores para menina. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder, vou responder. Não esqueçam, né, quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também e comentários para ajudar aqui o canal. E fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.